meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar do Brasil e seu papel no mundo globalizado. Esta é uma aula para a semana 6 do PET 3. Preste bastante atenção. Nesta aula nós vamos dar dicas importantes, explicações importantes para que você realize bem as suas atividades nesta semana. É interessante, eu trouxe essa charge aí logo na capa, em que nós estamos aí vendo aí um Brasilzinho, uma bandeira do Brasil e uma placa aí de futuro, né? E o Brasil aí andando em círculos nessa coisa de futuro, né? Nessa coisa de Brasil, um país do futuro. Esta é uma crítica bastante interessante, porque esse é um tema bastante antigo na nossa história. Essa noção de Brasil, um país do futuro, noção de o Brasil, né? Um dia o Brasil será uma grande nação, as coisas vão ficar muito boas, e fica essa expectativa sempre, só que esse futuro nunca chega, né? Sempre existe uma expectativa, uma esperança que é colocada em um determinado candidato, em uma determinada pessoa, dentre outras coisas aí, dentro da nossa política, em um determinado plano, em um determinado isso, determinado aquilo, mas esse futuro nunca chega, né? Essa é a sensação que a população brasileira tem, né, desse futuro que nunca chega. O futuro não chega de jeito nenhum, ok? E dentro desse aspecto, nós vamos trazer porque o Brasil é um país que tem grande potencial para ser verdadeiramente uma economia, verdadeiramente se destacar aí no contexto mundial, no contexto de mundo globalizado. Vocês sabem, porque vocês estudaram a matéria de geografia no PET 2, a respeito da globalização, que a globalização é o modo como o capitalismo se configura aí no contexto pós-Guerra Fria, ok? Então, o Brasil dentro deste contexto pós-Guerra Fria, o Brasil dentro deste contexto de mundialização e da economia e de globalização, nós vamos observar que há potenciais bastante importantes do Brasil, e também há situações que puxam o Brasil para trás aí, e isso nós vamos também discutir nesta aula, ok? É interessante porque essa aula ela diz a respeito basicamente do presente, né? À medida que a gente avança no tempo, é bastante importante que, por exemplo, quando vocês estavam lá no 6º ano, nós falávamos de milhares de anos. Nós falávamos de muito tempo atrás, né, da antiguidade. Hoje, nós estamos chegando aí na segunda metade do 9º ano e nós estamos aí falando praticamente do presente. Coisas que nós, nossos pais, lembramos e vivemos, ok? Então, são coisas que nós vamos observando aí dentro desse aspecto. A história, ela traz, né, a história ela também tem como objeto estudar acontecimentos recentes, né? Não somente os mais remotos acontecimentos que fazem parte da história, não. Justamente os acontecimentos também do presente, porque o ser humano todo o tempo está fazendo história, o ser humano todo o tempo produz as suas memórias. Então, vamos para os potenciais do Brasil. O Brasil ele tem um protagonismo bastante importante. Nós temos aí o maior, né, o 5º maior território do planeta. Está aparecendo na aula de geografia isso, né? A 5ª maior população do planeta também, e também figurar entre as 15 maiores economias, né? Que assim permaneça por mais tempo, né? Também ser grande produtor aí de commodities, que seriam aí
produtos primários e agrícolas. Então, o Brasil, ele produz bastante a questão da soja, a questão da agricultura, a questão da pecuária. Nós temos aí um dos maiores rebanhos do mundo. Na matéria de geografia, por exemplo, nas semanas atrás, quando vocês aprenderam sobre a Europa, vocês viram que um dos exportadores de carne bovina para a União Europeia é, inclusive, o Brasil. Então, o Brasil tem esse potencial agrícola, esse potencial agrário de exportação. Ele assume esse lugar no mercado mundial, que é bastante importante para a nossa economia. Ter um grande mercado consumidor, ou seja, nós somos aí 220 milhões de habitantes, e isso faz com que exista um grande mercado consumidor no Brasil. Uma diversidade natural e uma infinidade de recursos naturais existentes, né, tornam o Brasil, em termos políticos e econômicos, bastante relevante no mundo globalizado. Então, praticamente tudo que acontece no Brasil reverbera na questão mundial. Nós temos aí parte da maior floresta tropical do mundo, está grande parte no território brasileiro. São situações aí que vão reverberando no mundo globalizado. Então, o que nós fazemos aqui é importante, tem relevância no mundo, ok? E isso, dentro da economia, dentro da política, causam grandes impactos. Se a decisão, se o impacto for positivo, né, um grande impacto positivo. Se a decisão for negativa, um impacto negativo, né, como nós vemos a péssima imagem que o Brasil hoje em dia tem tido na comunidade internacional aí, por algumas situações políticas recentes aí. Okay? Dentro dessa questão das grandes economias do mundo, né, do Brasil está entre as 15 economias do mundo, ele passou a fazer parte de um grupo de países que foi criado aí em 2006, que tem características similares. E que países são esses? Junto com o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, né, que foi conhecido como BRIC, que no caso são, né, as iniciais. E também, em 2011, nós tivemos aí a inclusão da África do Sul. Então, nós temos aí Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que compõem aí o BRICS. Todas essas economias são economias emergentes no século XXI e que buscam um protagonismo econômico, se desvencilhando aí das economias capitalistas tradicionais, né, centrais aí, como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, buscando aí uma questão aí de uma economia multipolar, okay? Não tão centralizada, e economias tradicionais aí do período da Guerra Fria. Então, o Brasil, em 2006, no governo Lula, e depois, em 2011, já no governo Dilma, entrou nessa parte, né, no BRICS, esse grupo aí de países de economias emergentes. É importante nós salientarmos que, com o governo Bolsonaro, nós temos aí um afastamento do Brasil desses países, uma aproximação nova aí dos Estados Unidos, né? Uma coisa que não fará tanto sentido agora, justamente por causa do próprio alinhamento aí dos Estados Unidos, alinhamento político não dá muito certo com o Brasil agora, né, por causa do Biden. É uma parte importante nós observarmos
que más decisões econômicas geram aí conflitos de interesses dessas nações. Então, algo que foi trago aí pelo BRICS pode ser comprometido por causa de más decisões em questão de alinhamento econômico aí. Por exemplo, a questão do Brasil começar a se alinhar com os Estados Unidos desagrada bastante os outros países do Mercosul. Isso é bastante importante nós termos em mente essa questão, porque isso impacta na vida do cidadão, impacta na vida da maior parte das pessoas. E né, o tipo de decisão errada vai impactar nos preços das coisas, vai impactar na disponibilidade de emprego para a população e em vários outros fatores que são importantes, ok? E aí o que nós vamos ter? Nós teremos pontos negativos, coisas que estão acontecendo. Eu vou repetir essa charge que eu trouxe aí na semana 5. É a questão aí do buraco, né? Que buraco é esse aí? Sei não, mas está aí faz um tempão. Aí está um mapa do Brasil de cabeça para baixo. Existem problemas bastante sérios no país que atrasam o nosso desenvolvimento, que atrasam aí o nosso futuro, né? O povo não tira o pé do nosso almoço, como diz o ditado popular. Então, quais problemas são esses? A saúde e a educação deficitárias. Nós temos aí os meus alunos mesmo do 9º ano, inclusive, são aqueles que reclamam do tamanho das cadeiras, da condição das cadeiras, por melhor que sejam, muitas vezes, né, em relação a outras escolas que a gente trabalha. Então, assim, né, a falta de estrutura e saneamento e de escoamento da produção, ou seja, você tem um grande número de lugares no país que não tem saneamento básico, não tem uma estrutura básica, e isso é ruim. Nós temos aí um modal aí de transporte que é o transporte rodoviário. As estradas são bastante precárias, né? O número de acidentes nessas estradas, por causa das péssimas condições, também são grandes. Aí entra também o problema de educação também, né? Boa parte da produção, boa parte do que é produzido aí no país se perde no próprio transporte, pela falta de condições de transporte. Você tem aí diversos problemas, como a questão dos preços aí do diesel, da precarização da questão dos caminhoneiros. Você tem uma questão, a malha ferroviária, que seria um modal bastante importante no Brasil. Ela foi basicamente, né, abandonada, pouquíssimas ferrovias que funcionam no Brasil, são pouquíssimas que funcionam, o que tornaria aí o transporte mais barato, o transporte mais eficiente, né, os produtos mais baratos, o que tornaria mais eficiente a exportação, acaba não acontecendo por falta de investimento na malha ferroviária. O Brasil escolheu a parte rodoviária aí, justamente para atender interesses imperialistas dos Estados Unidos, e acabou se tornando aí um país bastante atrasado nesse sentido. Altos índices de violência. Um número altíssimo de mortos pela violência no país. Problemas sociais graves que nós temos, da desigualdade social,
um número muito pequeno de pessoas no Brasil são as pessoas que têm, né, são responsáveis pela maior parte da economia, pela maior parte do PIB, enquanto uma multidão de pessoas está num patamar bastante baixo dentro aí das economias. Outras questões como o racismo, a violência aí, dita violência de gênero, tantos outros problemas que acabam por atrasar o país, por atrasar o nosso futuro. Então, essa ideia de país do futuro está aí no próprio texto que está no PET, ela é bastante afetada por isso, né? Nós vemos aí grandes potenciais, porém, grandes problemas que precisam ser resolvidos para o país deslanchar de uma forma aí, sustentável, né? Nós temos aí a questão ambiental, né? Nós temos os recursos naturais bastante interessantes, bastante fortes, né? Essa questão natural, essa questão da diversidade natural, porém, nós temos uma questão de uma falta de educação para a preservação ambiental. Também existem essas coisas. Então, são coisas, são problemas que existem, são problemas que devem ser verificados, que devem ser discutidos, e são problemas que estão atrasando o nosso desenvolvimento. Okay? Vamos para as atividades. A número 1. Liste os principais pontos positivos que tornam o Brasil um dos principais países do século XXI. Então, vocês vão trazer aí, eu já trouxe essa situação aí bastante importante. Na número 2, vocês vão colocar aí quais são os principais problemas do Brasil que entravam no crescimento socioeconômico do Brasil. Então, é importante vocês citarem aí também. A número 3 é uma questão aí de múltipla escolha. Vocês vão ler esse texto, que é um trecho de uma música. Então, observem aí que faz parte de uma música e sobre o que esta música fala, e você vai escolher a alternativa correta. E, por fim, a número 4, que nós vamos ter aí a questão sobre o BRICS, que é uma questão de múltipla escolha também. Faça com bastante atenção as atividades desta semana. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Deus abençoe você. Boa semana e bons estudos.